o pastor Eliseu Rodrigues, com muita veemência, no Congresso dos Gideões, diz que parte da igreja tem culpa de falsos mestres estarem se levantando no Brasil. Exorta aqueles que dão ouvidos aos falsos profetas, chamando-os de casa rebelde. Porque está na moda agora o cabra, porque tem um número expressivo de seguidores, ele se apresenta como mentor. Nunca construiu nada e quer ficar te dando conselho construtivo. Nunca plantou uma igreja, nunca deu aula numa sala de teologia, nunca sentou numa sala expressiva de teologia, mas quer ser mestre. Casa rebelde. São pais rebeldes, teólogos liberais, gerando teólogozinhos liberais, pregadores que não pregam Cristo, pregadores que não pregam Cristo, pregadorzinhos que pregam sermõezinhos, gerando crentezinhos, não meditam nas escrituras, não se aprofundam na verdade cristocêntrica do evangelho. E assim, meus irmãos, eles são mestres que vão gerando seus discípulos, falsos profetas que geram outros falsos profetas. Olha o que é que Deus diz. Eles são casa rebelde, família. Eles são pais e filhos, são mentores e mentoriados, são líderes e liderados. Jesus disse que os fariseus atravessavam mares para gerar filhos do inferno 2 vezes. Sabe o que é filho do inferno 2 vezes? Gente gerada por falsos ministros que serão condenados 2 vezes mais do que seus próprios líderes. Se você faz parte de uma igreja de um falso pastor, você é tão falsa ovelha quanto ele. Se você faz parte desse evangelho falso e coach, você também é filho rebelde. Mas é uma casa, é uma família, é uma gangue, é uma quadrilha que se autoprotegem, que se autodefende, são viciados. Cobiça, defendendo seus traficantes que são falsos pregadores. Mas Deus está levantando Ezequiel, que abre a palavra da verdade para expor a verdadeira escritura e dizer: façamos filhos para Deus, discípulos para Cristo. Eu tenho dito isso, eu preciso falar isso aqui, obreiros. Pega as mensagens desses camaradas, desses falsos pais, desses falsos pregadores, e é só fazer uma comparação. Pega a mensagem deles e compara com a mensagem dos patriarcas. Não combinou? Joga fora. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas maiores. Não combinou? Bloqueia. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas menores. Não encaixa, bane. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos apóstolos. Não combina, exclui. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem de Jesus. Não tem Cristo, não tem sangue, não tem cruz. Manda vazar, para de ouvir, manda se converter. Pastor, por que o senhor está falando isso para a igreja? Porque a igreja é culpada. A igreja merece o pregador que tem, a igreja merece o pregador que convida, a igreja merece o pregador que escuta. Elias olhou para Israel e disse: vocês vão trazer os falsos profetas até a mim e eu matá-los-ei. Paulo disse que nos últimos dias alguns dentro da igreja terão comissões nos ouvidos e vão gerar seus próprios mestres, vão financiar seus falsos profetas, vão sustentar seus falsos profetas. São Jezabéis trazendo falsos profetas para se assentar na mesa dela. Se você concorda, aceita, anda junto, você é tão falso quanto eles. Versículo 5: eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Mas um dia eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Um dia a filha rebelde vai dizer: bem que a minha mãe me avisou. Um dia o filho desviado vai dizer: bem que meu pai me avisou. Um dia os crentes rebeldes vão dizer: bem que aquele pregador avisou. Pode não escutar, mas lá na frente vão ter que dizer: o homem de Deus passou na minha vida, o homem de Deus me aconselhou. O que é a casa rebelde? Versículo 6: não temas as suas palavras, porque o rebelde fala. O rebelde tem a síndrome da serpente no Éden. Fala daquilo que não foi chamado para falar.
Porque Deus não deu a palavra para Eva, Deus deu para Adão. Adão que transferiu a Eva. Originalmente Deus deu a Adão. É só ler Gênesis 2. Deus não deu a palavra para a serpente, Deus deu a Adão. E quem é que fala em Gênesis 3? Eva e a serpente. E Adão, que tem a palavra, calado. Se quem tem o chamado não fala, a casa rebelde vai falar. Vai falar de lá para cá, vai escutar daqui para lá. Ainda que sejam sarças e espinhos. Casa rebelde, que não suporta ouvir a palavra da Bíblia aberta. O que é esse tipo de gente, pastor? Sarça e espinho. Sabe para que serve sarça e espinho? Primeiro, símbolo de maldição. Segundo, só serve para o fogo. Sabe o que é isso? Você vai para o inferno. Não temas as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Eu preguei no dia do evangélico, Aparecida de Goiânia, e eu preguei sobre o inferno. Mas o último versículo de Apocalipse 22 diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu terminei na graça. Quando eu acabei de pregar, o camarada olhou para mim, enquanto eu descia as escadas com minha esposa, ele olhou para mim e disse assim: tá aqui o cabra que joga todo mundo no inferno. Eu olhei para ele e falei: tu vai ser o primeiro que vai cair de cabeça. Por quê? É casa rebelde. Se não, irmão, eu não estou falando de rótulo, eu estou falando de palavra. Se não tem prazer na palavra de Deus, é casa rebelde. Quando eu sou casa rebelde, é quando eu quero falar em línguas, mas eu não seguro a língua que tenho. Casa rebelde. Quando eu quero providência enchendo a minha casa, mas eu não consigo matar a fome de quem passa fome. Casa rebelde. Eu quero que Deus me levante, mas eu não levanto ninguém. Casa rebelde. É quando eu pulo demais no domingo, mas na segunda eu não pratico nada que eu aprendi no domingo. Casa rebelde. É quando na minha igreja tem muita dança, mas não tem nenhuma mudança. Grita muito, mas não comunica nada. Casa rebelde. É quando eu quero que Deus levante profeta para mudar a situação da igreja, aí eu viro desigrejado para criticar a igreja. Casa rebelde. É quando eu quero que o céu se abra, mas eu não fecho a porta do quarto para orar. Casa rebelde. Eu quero ouvir a voz de Deus bradar, mas eu não abro a Bíblia. Casa rebelde. Aí Paulo diz: judeus pedem sinais, gregos pedem filosofia, mas eu prego o Cristo crucificado. Ah, meu Deus! Sabe o que Paulo está dizendo? Eu prego o Cristo crucificado. Quer milagre? Quero. Deus encarnado, Deus se fez bebê. Quer milagre? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer milagre grande? Quero. Um santo morreu pelos pecadores. Qual a sua opinião sobre isso? Você também acredita que a igreja é a culpada de falsos profetas estarem se levantando no nosso meio? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e nunca se esqueça, cristão também pensa.